Olá, alunos do CPV. Vamos à prova de Biologia do terceiro dia da segunda fase da FUVEST. Então, vamos a elas, né? São 6 questões. A primeira é com o seguinte enunciado. Os néfrons são as unidades funcionais dos rins responsáveis pela filtração do sangue e pela formação da urina. Aqui, o enunciado já vai preparando o aluno, fisiologia humana, a parte de excreção. Então, no item A, ele falava assim, complete a tabela. Vocês estão visualizando a tabela no vídeo, então ele falava, complete a tabela na folha de respostas, comparando as concentrações de aminoácidos, glicose e ureia no sangue que chega ao néfron, com as concentrações dessas substâncias na urina e no sangue que deixa o néfron, em uma pessoa saudável. Marque com X os espaços da tabela correspondentes às alternativas corretas. Então aqui, pessoal, a tabela, tá? Na primeira coluna mostrava a concentração no sangue que chega ao néfron relativa à concentração de urina. Então ele queria saber assim, existe mais aminoácidos, tá, no sangue que chega no néfron ou na concentração da urina? Então nós sabemos que o sangue que chega ao néfron tem uma quantidade maior de aminoácidos, porque a urina não apresenta, tá, esse tipo de substância numa pessoa saudável. Tá? A glicose é a mesma coisa, tá? Chega uma concentração grande de glicose no néfron, mas na urina não há a presença desse tipo de substância. Já a ureia, tá, tem uma concentração equivalente, tanto no sangue que chega ao néfron, quanto na concentração de ureia da urina. Por quê? Porque, pessoal, o sangue que está chegando no néfron já passou por todo o corpo. Tá? Então, os produtos metabólicos nitrogenados estão em grande concentração quando chegam ao néfron. Tá? E na urina também a concentração é grande porque eles são levados até a bexiga, então uma grande concentração de ureia também na urina, que é equivalente à concentração que chega. Já na outra coluna falava a concentração no sangue que chega ao néfron relativa à concentração no sangue que deixa o néfron. Então, o sangue que chega com o sangue que vai sair do néfron. Então, aminoácidos é equivalente, porque esse tipo de substância não vai à urina, então a quantidade é a mesma. Ocorre a mesma coisa com a glicose, equivalente à concentração, não vai para a urina, e ureia, a concentração é maior. Por quê? Por que a concentração é maior? Porque quando chegou a ureia no néfron, ela foi levada até a bexiga e agora está presente na urina e não mais no sangue. Essa é a função dos rins, né? Filtrar aí esses produtos nitrogenados do metabolismo do organismo. Tudo bem? Agora, no item B, vamos ler o item B. Cerca de 30% da água presente no sangue que chega ao néfron passa para a cápsula renal, onde se inicia a filtração. Entretanto, a quantidade de água no sangue que sai do néfron é praticamente igual à quantidade de água do sangue que chega a ele. Explique como ocorre a recomposição da quantidade de água no sangue. Aqui, pessoal, tinha que lembrar de duas estruturas do néfron, tá? Então, a água é reabsorvida no túbulo contornado distal e no início do tubo coletor. Lembrando sempre que há o quê? Transporte por osmose da água, tem também influência do transporte ativo de íons para favorecer a osmose da água, tá? E também, pessoal, há uma regulação hormonal aí do ADH, que é o hormônio antidiurético. Não esqueçam, tá? Do hormônio antidiurético. Muito bem. Agora, pessoal, questão número 2, seguinte enunciado. Há doenças hereditárias que são causadas por mutações no DNA mitocondrial, tá? Item A. O risco de ocorrer em meninas e meninos afetados por essas doenças é igual na prole de mulheres afetadas e na prole de homens afetados? Justifique sua resposta. Não, pessoal, por quê? Como é um tipo de mutação no DNA mitocondrial, um homem que está afetado, tá, com esse tipo de mutação, ele vai apresentar essa mutação nas suas células somáticas e nessas células germinativas também, mas, tá, isso não vai ser passado para os seus descendentes, porque na hora da fecundação, tá, a nossa herança citoplasmática é toda de origem materna, tá? O homem, ele vai apenas ceder o seu núcleo, tá? E mais nada, nenhum tipo de material citoplasmático como as mitocôndrias. Então,
homens afetados não transmitem para os seus filhos a mutação mitocondrial, porque a mutação mitocondrial é herança de parte materna, tá? Então, agora item B. Uma mutação no DNA mitocondrial pode estar presente nos espermatozoides dos afetados? Justifique suas respostas. Presente ela pode estar sim, tá? Porque no processo de espermatogênese, né, continua, tá, a mutação mitocondrial. Só que, aquilo que eu disse no item A, não é transmitida aos descendentes. A mutação pode estar presente nos homens afetados, nos seus espermatozoides também, porque os espermatozoides possuem grande quantidade de mitocôndrias, tá, para fornecer energia para o flagelo, só que essas mitocôndrias não são transmitidas aos descendentes, pois elas não participam do processo de fecundação, e sim as mitocôndrias de origem materna. Tranquilo, né, galera? Questão 3. Os acidentes em que as pessoas são queimadas por quinidários ocorrem com frequência no litoral brasileiro. Esses animais possuem quinidoblastos ou quinidócitos, células que produzem uma substância tóxica, que é composta por várias enzimas e fica armazenada em organelas chamadas nematocistos. Os quinidários utilizam essa substância tóxica para sua defesa e a captura de presas. Então, item A. Em que organela ou organelas do quinidoblasto ocorre a síntese das enzimas componentes da substância tóxica? Se ele está falando de enzimas, está falando também de proteínas, tá? Substâncias orgânicas, então todas as enzimas são proteínas. Galera, proteínas, onde são produzidas? Tá? Em células eucarióticas, no retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso é rico num tipo de estrutura chamada ribossomo, responsável pela síntese de proteína, dentre elas as enzimas tóxicas aqui do exercício, certo? Item B. Após a captura da presa pelo quinidário, como ocorre sua digestão e a distribuição de nutrientes para as células do corpo do animal? Aqui são dois tipos de digestão, tá? Nos quinidários. Você tem a digestão extracelular, que ocorre na cavidade digestiva, tá? E digestão intracelular. Ela se inicia na cavidade, tá? E depois termina dentro das células com o auxílio dos lisossomos, certo? E a distribuição de nutrientes se dá por difusão célula a célula e também pode ter também participação de transporte ativo, sempre célula a célula, porque não há um sistema circulatório nesses animais muito primitivos, tá? Como os selenterados, os quinidários. Tranquila também, né, galera, a questão de número 3. Vamos à questão número 4. Resultados de uma pesquisa publicada na revista Nature em 29 de julho de 2010 mostram que a quantidade média de fitoplâncton nos oceanos diminuiu cerca de 1% ao ano nos últimos 100 anos. Explique como a redução do fitoplâncton afeta a. Os níveis de carbono na atmosfera e b. A biomassa de decompositores do ecossistema marinho. Então assim, a. Os níveis de carbono na atmosfera são afetados porque se diminui a quantidade de fitoplâncton, vai diminuir a taxa fotossintética. Diminuindo a taxa fotossintética, ocorre o quê? Ocorre uma menor fixação de carbono. Então, há uma maior concentração de gás carbônico na atmosfera se diminuirmos o fitoplâncton nos mares. E item B, a biomassa de decompositores do ecossistema marinho. Como que isso vai ser afetado pela redução de fitoplâncton? Os fitoplânctons, pessoal, são a base da teia alimentar, tá, dos oceanos. Se você afeta a base da teia alimentar, você vai afetar também os compositores, os decompositores e os consumidores também. Por quê? Os consumidores primários vão se alimentar de fitoplâncton, tá? E quando esses consumidores primários, os secundários, os terciários morrerem, também os decompositores vão consumi-los. Então, por isso, vai afetar toda a teia alimentar. Por quê? Porque está diminuindo a concentração da base da teia, que são os fitoplânctons produtores fotossintetizantes. Tudo bem? Questão número 5. Fala, no gráfico abaixo, a curva mostra a porcentagem do gás oxigênio na atmosfera terrestre
ao longo do tempo em relação ao nível atual. Nessa curva, os pontos 1, 2, 3 e 4 representam o surgimento de grupos de seres vivos. 1, eucariontes unicelulares, 2, organismos multicelulares, 3, cordados e 4, angiospermas. É um gráfico de uma curva ascendente que mostra aí a maior concentração de oxigênio ao longo do tempo. Tá? Então ele fala assim, que grupos de seres vivos surgidos depois do ponto 2, antes do ponto 4 da curva, contribuíram para o aumento do oxigênio atmosférico. Então aqui, pessoal, a partir do ponto 2, tá? Que fica mais ou menos no meio da curva, são o que? As algas pluricelulares e as plantas primitivas. Tá? Então, esses organismos fotossintetizantes contribuíram para uma maior concentração de oxigênio na atmosfera. Eles vêm antes aí das plantas superiores como as angiospermas. Então, eles fazem fotossíntese, então contribuem com uma porcentagem de oxigênio na atmosfera. Então ele fala, depois de que ponto assinalado na curva surgiu o cloroplasto? Aqui ele deixa bem claro que o ponto 1 é relativo aos eucariontes unicelulares. Então sabemos que os cloroplastos são organelas membranosas, então apenas presentes em células eucariontes. Portanto, ponto 1. E C, que tipo de respiração apresentam os animais que surgiram a partir do ponto 3 da curva? Ponto 3 ele deixa claro o que significa, quais são os representantes no ponto 3, os cordados. Tá? Então, pessoal, quais são os tipos de respiração? Respiração branquial nos peixes e em larvas de anfíbios, tá? Respiração pulmonar em anfíbios adultos, répteis, mamíferos e aves, e respiração cutânea em anfíbios adultos. Lembrando que os anfíbios respiram tanto pela pele quanto pelo pulmão, certo? E última questão, questão número 6. Quanto à termorregulação, os animais são classificados em endotérmicos, ou seja, dependentes da produção metabólica de calor, e ectotérmicos, que utilizam fontes ambientais de calor para manter seu metabolismo. Então, item A perguntava o seguinte: um habitat com baixo suprimento de alimentos favorece o estabelecimento de animais endotérmicos ou ectotérmicos? Justifique sua resposta. Pessoal, ectotérmicos, já que os endotérmicos, tá, eles possuem uma taxa metabólica muito alta. E para manter essa taxa metabólica alta, é necessário grande quantidade de alimento. Tá? Então, por exemplo, num ambiente frio, a gente precisa se alimentar muito. Nós, por exemplo, endotérmicos, tá? Os mamíferos, as aves. Então, precisa ter uma grande disponibilidade de alimentos para manter a mesma temperatura do corpo se o ambiente tem uma temperatura muito mais baixa. Tá? Então, os ectotérmicos, a resposta. E no item B, considerando as características do primeiro grupo de vertebrados a conquistar definitivamente o ambiente terrestre, seus representantes viviam em um clima mais próximo ao tropical ou ao temperado. Então aqui, quais são o grupo, pessoal, dos cordados que conquistaram definitivamente o ambiente terrestre? São os répteis, né? Já que os anfíbios ainda necessitam do ambiente aquático para a reprodução, já que não apresentam órgãos copuladores, tá? Então, os répteis sim conquistaram totalmente o ambiente terrestre. E eles se dariam bem no ambiente tropical ou temperado, que é um ambiente mais frio, né? Com estações do ano bem definidas, com outono e inverno rigorosos. Pessoal, lógico que é no ambiente tropical, né? Por quê? Porque no ambiente tropical, com uma temperatura mais alta, a ação enzimática vai ser bem mais efetiva nesse tipo de animal que é ectotérmico, tá? Então, galera, acho que foi uma prova que abrangiu aí vários temas, um nível de complexidade mediano, né, de acordo com o esperado, e com certeza o aluno que estudou e se dedicou durante o ano fez uma ótima prova. Então, é isso, pessoal, e até a próxima. Tchau!